pessoal, estamos de volta aqui no curso de extensão universitária Análise de Regressão aplicada à Engenharia Florestal. Essa é a parte número 5, condicionantes da regressão. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Hoje, nosso tema teórico, eu vou falar um pouquinho da introdução sobre essas condicionantes da regressão. Vou falar de homogeneidade de variância, vou falar de normalidade de dados, independência, multicolinearidade e também os exercícios da parte número 5, como é de praxe, vocês já sabem. Bom, como introdução, pessoal, vamos fazer aqui um pouco de contextualização do tema para vocês, tá bom? Por que isso é importante, esse assunto de hoje? Então, no uso das equações de regressão, 3 aspectos estatísticos importantes eles devem ser considerados. O primeiro deles, né, que eu sempre digo, é o planejamento do ensaio para coleta de dados. Consiste em distribuir certo número de amostras por classe da variável independente a fim de se obter uma boa precisão no ajuste das equações. Isso o que acontece? Você tem uma certa amplitude de dados, tá? Dependendo aí se você observar uma variável. Então, qual que é o objetivo aqui? Você pegar o número de amostras que contemple, né, toda a amplitude de variação dos seus dados. E isso você consegue diminuindo a variância dessas informações. Se você pensar assim numa floresta que você tem árvores com altura entre 15 e 25 metros, a escolha dessas amostras, né, o tipo de amostragem, é que você consiga pegar toda essa variação de dados, né, desde as árvores com 15, 17 metros, 20, 22, 25, 16,5, até que você varra a floresta assim e consiga pegar todas essas variações, tá? Isso ajuda aqui nos ajustes das equações. A segunda, pessoal, a segunda é a escolha do modelo de regressão, tá? Não existe um critério claro para essa escolha. Depende muito da sua experiência, tá? Isso é muito mais um problema de lógica do que propriamente um problema estatístico, tá? Para isso depende muito da experiência do pesquisador. Você recorrer à literatura, a pessoas que já trabalharam com esse tipo de variável, com um determinado tipo de modelo, e utilizar um modelo adequado para aquilo que você quer estudar no seu cenário. Tá? Quando não se conhece nada a respeito do modelo, é recomendado o processo de regressão múltipla, aquele passo a passo para proceder à escolha das variáveis, stepwise. A gente vai trabalhar esse método aqui, ó, na modelagem de regressão, tá? Não sei se é na modelagem 1 ou 2, mas já é para as próximas partes aqui do nosso curso. Então, eu já vou mostrar como isso ocorre, tá bom? Então, é uma forma aqui de você, não sabendo, não conhecendo nada, você coloca múltiplas variáveis e ele vai proceder na escolha conforme estatísticas do próprio método aqui, tá? Da regressão múltipla. C, a verificação das condições, ou seja, existe um critério de condições aqui para ser seguidos para que a gente proceda uma análise de regressão, tá? Ele refere-se à verificação das condições a serem cumpridas para a análise de regressão. Antes de fazer a regressão, você tem alguns critérios. Primeiro, a normalidade dos dados, a independência aqui dos resíduos e a homogeneidade de variância. Então, isso aqui tem que ser respeitado, tem que ser atendido para que você possa ter uma análise de regressão. Então, é com base nessas premissas aqui, ó, nessas condições, que vai gerar a parte de hoje aqui do nosso curso, tá bom? Tanto a teoria quanto a prática. Então, homogeneidade de variância. O que é isso? Vou falar aqui do teste de Cochrane, né, que vai medir a homocedasticidade dessas informações. A homogeneidade de variâncias caracteriza os grupos de dados de forma a direcioná-los aos tratamentos estatísticos mais convenientes e, para muitos casos, é ponto de partida para se obter resultados estatisticamente válidos. Tá? Saber que as nossas variâncias são homogêneas para que a gente possa ter resultados
válidos. Então, se você observar aqui, ó, nós temos um gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho uma variável de diâmetro, a altura do peito está em centímetro, e aqui eu tenho volume. Então aqui é uma variação, né? Com a medida que eu aumento o volume, eu aumento o diâmetro, eu tenho um volume maior. Tá? Só que aqui nós temos uma tendência de distribuição dos dados devido à heterogeneidade de variância, ou seja, a variância não é a mesma ao longo aqui, ó, da nossa observação dos dados. Ó, tá vendo que aqui ela fica bem próxima da linha? Para essa observação aqui não, ó. Ou seja, árvores praticamente aqui com diâmetro de 20, eu tenho várias opções de volume. Ó. Essa aqui mesmo ó, tem 0,1 volume. Essa aqui ó, tem 0,4 metro cúbico de volume. Então, olha só que para um mesmo diâmetro, eu tenho várias observações aqui ó, de volume. Então, isso aqui é uma variância de dado. Tá? Então, aqui nós não temos uma homogeneidade dessas variâncias. Tá bom? Está mostrando uma variação aqui. Para uma mesma observação em X, eu tenho vários valores de Y, à medida que a árvore fica mais grossa. Tá vendo que aqui é o diâmetro? Então, a partir de 15 centímetros de diâmetro, a gente começa a ter uma variação maior. Pode ter sido aqui uma característica do povoamento estudado, mas dá uma ideia de variância para a gente, tá? De variação. Coisas que não é igual. Não são iguais, né? Então, aqui nós temos uma certa homogeneidade, né? Até mais ou menos os 15 centímetros de diâmetro, 14 aqui. Mas a partir daqui eu já tenho uma heterogeneidade, ó. Tá vendo? Então, o simples plotar dos dados, né, de uma variável em relação à outra já dá uma ideia para a gente aqui dessa variância. Aqui, da mesma forma, só que considerando aqui, ó, aqui a variável observada pode ser volume, tá? Pode ser volume, não tem problema. E aqui os resíduos, tá? Você pode ver que nós temos valores positivos e negativos e aquela linha central zero, tá bom? Então a gente olha aqui nessa distribuição dos resíduos também a heterogeneidade de variância, ou seja, a variação dos resíduos não é a mesma ao longo da linha zero aqui, ó. Tá vendo? A hora que chega nessa observação aqui, ó, ela se abre, ó. Ela faz isso, ó. Tá vendo? Vem para cá, ó. Então isso aqui é uma ideia, dá uma ideia de heterogeneidade de variância. Então isso aqui nós temos um problema muito grave com os nossos dados. A gente vai mostrar algumas coisas aqui que dá para fazer para tentar reverter esse cenário aqui. Bom, mas é só mostrando para vocês aqui que isso aqui é um problema nos ajustes e com certeza isso aqui não deu uma regressão, né, um ajuste muito bom de equação. Nesse sentido, nascem dois nomes muito conhecidos, né, para quem trabalha com análise de regressão, que é homocedasticidade e heterocedasticidade. Homocedasticidade é a homogeneidade de variâncias e heterocedasticidade é a heterogeneidade de variâncias, que é neste caso aqui. Certo? Então a variabilidade dos erros é constante, os erros são homocedásticos, ou seja, sua variância é uma constante, tá? Que não é esse caso aqui. Então aqui não tem, a variabilidade do erro não é constante aqui, neste caso. Bom, segundo Leão, 2007, o teste de Cochrane é usado para comparar a maior variância de um grupo, né, com as amostras desse mesmo grupo. É uma forma da gente identificar se existe homogeneidade ou não. Então, o que vai acontecer? A gente, né, vai calcular todas as variâncias envolvidas num estudo, numa determinada variável, e dividir a maior delas pela soma de todas. Eu já mostro isso aqui para vocês. Bom, o que esse teste vai fazer? Então ele vai pegar aqui a maior variância das nossas informações e vai dividir ela pela soma de todas as outras variâncias. Vamos a um exemplo prático aqui. Ó, nós temos aqui 4 pessoas que mediram aqui, ó, em 5 oportunidades um determinado objeto. Então aqui é o valor da medição de cada um deles, tá bom? Então aqui a repetição que eles repetiram e aqui a pessoa que mediu. Então a gente tem uma média para cada um, temos um desvio padrão e temos uma variância. Então, pelo desvio padrão,
você nota aqui, ó, que o Paulo é o que teve mais variação entre as medidas. Ou seja, ele errou mais vezes, tá? Ou ele foi mais impreciso aqui, tá certo? Então, só pelo desvio aqui em torno da média, a gente já vê que ele é o que apresentou maior. Então, isso aqui já seria, aqui o cálculo da variância embaixo, ó, já seria a nossa maior variância, tá? Então, vamos lá. Então, o Paulo está destacado aqui como esse valor com maior variância. Então, o que aconteceu? Peguei esse valor da variância para cá, dessa observação, e dividi pelo somatório das outras, inclusive com a dele, tá? Então, ó, 0,00003, aqui 115, o 8 e o 17. Tanto de zero aí que vocês estão vendo, tá? Então, aqui o resultado do teste de Cochrane e foi 0,9853. O que diz esse valor para a gente calculado em relação aos valores críticos para esse teste é um nível de significância de 5%. Então, nós temos aqui, ó, as 4, né, unidades aqui, ó, as 4 pessoas pelas 5 medidas. Então, esse é o tipo de informação que a gente vai obter, ó. Olha o resultado aqui, ó, 0,6287, tá? Então, o C tabelado, ele foi de 0,6287. E o C calculado foi maior. Então, isso explica que essa variância não é homogênea em relação aos demais. É simples assim. Entenderam o funcionamento? Então, com base nessas informações, a gente pode aplicar o teste para verificar se essas variâncias são homogêneas ou não. Além do próprio gráfico de distribuição dos resíduos. Ele também dá uma ideia incrível para a gente, fantástica, se as nossas variâncias são homogêneas ou não, tá? Dos resíduos. Então, isso aqui é um teste para a gente fazer também no nosso exercício. Normalidade dos dados. Então, vou falar um pouquinho da contextualização e dos testes que a gente usa, como Ogorov e Smirnov, Anderson Darling, aquele mesmo que a gente usou lá para aderência dos modelos, tá? E Shapiro-Wilk. Tem algumas peculiaridades aqui em cada um deles. Vamos lá. Normalidade. Para cumprir o pré-requisito de normalidade, então, ou seja, os dados para serem usados numa análise de regressão, eles precisam ter uma distribuição normal, tá? A frequência dos resíduos deve seguir uma distribuição normal, a qual garante a aplicação do teste de significância baseado nesse tipo de distribuição. Então, para a gente aplicar lá, né, o conceito estatístico dos nossos dados, né, num certo nível de significância, nós temos que ter uns dados com distribuição normal. Então, o que acontece? Esse erro ele tem que ter distribuição normal. Tá? O erro é a diferença entre a variável dependente e a estimação feita pelo modelo. Aquele lá, observado menos estimado. Tá? A gente já fez isso muito. A distribuição normal dos resíduos é essencial para que os resultados do ajuste do modelo de regressão sejam confiáveis. Bom, a gente vai fazer mais uma vez, dizendo aqui, na modelagem a gente vai fazer uma verificação completa de todas as condicionantes para a regressão, tá? Inclusive a distribuição dos resíduos. O que a gente faz? Caso a gente não tenha assim, né, uma distribuição normal desses dados. Tá? Uma primeira alternativa é utilizar outra estatística como modelos lineares generalizados, que é uma forma de dar uma atenuada nessa resposta desse modelo, né? Caso eles não apresentam a distribuição normal do resíduo. A segunda alternativa é que eu gosto mais, é transformar os dados da variável dependente a uma escala diferente, de tal maneira que se aproxime a uma distribuição normal. Ou seja, aqui a gente começa a inserir um conceito que a gente vai ver na modelagem da regressão, que é trabalhar com variáveis transformadas. Aquela que eu pego uma variável dependente que foi obtida, né, numa certa escala, em centímetros e metros, e transformo ela. A terceira alternativa, trabalhar com estatísticas não paramétricas, ou seja, uma estatística que não tem a premissa que os dados ou os resíduos têm uma distribuição normal. Tá? As estatísticas não paramétricas não têm esse pré-requisito ou essa condicionante. Tá bom? Mas isso como última opção.
Se utiliza esse tipo de estatística quando a variável dependente não tem distribuição conhecida. É o caso de redes neurais ou até a própria regressão não linear, né? Então aqui, ó, como alternativa, a segunda opção é variável transformável. Então, como é um exemplo aqui, olha, eu tenho duas variáveis, eu tenho dois valores aqui de variáveis. Para vocês terem uma ideia, olha o tanto que a variação é grande. Entre 42,3 e 5.260, muita coisa, não é verdade? Então a variação da amplitude aqui é muito grande. Só que o que acontece? Se você utilizar a sua calculadora aí, ó, utilizar o logaritmo neperiano ou natural, né, de 42,3, você vai ver que ele vai dar um valor muito baixo. Se você aplicar o mesmo logaritmo aqui, ó, para 5.268, você vai ver que a amplitude entre os valores vai ser muito menor do que o 42 para 5.000 e pouco. Então, é uma forma da gente utilizar aqui como uma variável transformada, tá? Então, é um recurso que a gente tem, que a gente diminui a variação dos dados e, de certa forma, a gente aproxima essas informações numa distribuição normal. Quais são essas transformações? A gente pode usar a raiz quadrada, o logaritmo neperiano, o inverso, né? Ao invés de ser o 42, eu utilizo 1 sobre 42, 1 sobre 5.260 e aplico isso em toda a base de dados. Então é uma forma da gente transformar as nossas variáveis e com isso ter uma certa aproximação aqui com a normalidade das informações, tá bom? Bom, falando dos testes, né, que vão medir se os nossos dados têm ou não normalidade. O método de Kolmogorov-Smirnov é um procedimento estatístico para testar a normalidade desses dados, né, se os dados advêm ou não de uma distribuição normal, tá? Esse teste, ele baseia-se na razão entre a diferença máxima absoluta das frequências observadas e esperadas e o número de observações. Essa razão D, né, que é a estatística, é comparada com o valor da tabela de Kolmogorov-Smirnov. Vamos ver como funciona. Então, ó, o valor de D obtido pela fórmula D é igual ao Dmax, que é esse valor máximo, dividido pelo número de observações, que é o nosso N, né, que vocês já conhecem. Então, nós temos aqui os valores cumulativos da probabilidade, ó, de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Tá? Então, a estatística ela quantifica a distância entre uma função de distribuição empírica, né, da amostra e uma função de distribuição acumulada da distribuição como referência. Então, ele mede essa distância, essa amplitude aqui. Ó. Se ficar muito distante, ele vai falar para você, ó, isso não parece uma distância, uma distribuição normal, que é o caso dessa vermelhinha. Então, a azul, ó, se ela estiver muito distante dessa aproximação aqui para os nossos dados, ele vai dizer que os nossos dados não provêm de uma distribuição normal. Tá? Então ele quantifica exatamente essa distância aí. O teste de Anderson-Darling é uma forma de estimação da distância mínima de significância, sendo uma das estatísticas mais poderosas para detectar a maioria de formas de normalidade. A gente já usou esse teste para medir a aderência, né? Quando um valor observado e um estimado, se eles se aproximam da distribuição um do outro. É uma forma lá da gente verificar se uma equação foi bem ou não na sua performance. Então ele pode ser usado em tamanhos de amostras pequenos, ó, com N até no máximo igual ou menor que 25. Então se você tem até 25 observações, é o teste de Anderson-Darling que a gente vai usar. Tá? As amostras de tamanho muito grande podem rejeitar a suposição de normalidade com ligeiras imperfeições. Para isso, né, para amostras maiores, eu vou mostrar uma outra opção de testes. Então, se o valor P, né, do teste daquela probabilidade for menor do que o nível de significância escolhido, geralmente a gente usa o 0,05, conclua que os dados não seguem uma distribuição específica. Então, já mostrei para vocês esse mesmo exemplo. Nós temos aqui a variável y que foi observada e essa aqui que foi estimada pela regressão. A gente quer saber se esses dados, né, naquele exemplo lá anterior, se tem aderência, né, dessas duas informações
ou se um só tem uma distribuição normal. Então a gente aplicou ele, nós vimos aqui que o valor foi maior do que o nível de significância que a gente adotou e, como resultado, os dados seguem uma distribuição específica, ou seja, esse aqui é igual a esse aqui. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia aí dessa aplicação para a gente testar essa normalidade de dados. Aqui, por fim, o teste de Shapiro-Wilk, muito conhecido, tá? Ele tem o objetivo também de avaliar se uma distribuição é semelhante a uma distribuição normal. A distribuição normal também pode ser chamada de gaussiana, e sua forma assemelha-se a um sino. Já mostrei para vocês lá no exemplo do Kolmogorov-Smirnov. Tá? Como resultado, o teste retornará a estatística W, que terá um valor de significância associado, o valor P, sempre daquela probabilidade, né? Para dizer que uma distribuição é normal, o valor P precisa ser maior que 0,5. Então aqui, para tamanhos de amostras pequenos. Então, de n menor ou igual a 50, Shapiro-Wilk é o considerado. Bom? Então nós temos uma distribuição. Então o teste ele mostra evidências que amostras não é diferente de uma distribuição normal, como resultado do W de 0,99 e a probabilidade maior do que o nível de significância que a gente está usando ou adotando, tá? Então ele considera que isso aqui advém de uma distribuição normal. Se você ver, ele tem a forma de um sino mesmo, de cabeça para baixo, né? Na verdade, os sinos são assim, né? Eles são assim para a boca para baixo. E agora aqui, e essa distribuição? O que vocês acham? Ela advém de uma distribuição normal? Sim ou não? Então, como esperado, o teste apresenta uma estatística de 0,96 e a probabilidade é menor do que o nível de significância que a gente usa. Então, ele difere de uma distribuição normal. Esse aqui não é uma distribuição normal. Tá? Então, nós temos aqui os resultados das estatísticas. Esse sim tem uma distribuição normal e esse não tem. Então, quando a gente pegar os nossos dados, a gente vai submetê-los a um teste de normalidade para ver se atende esse requisito aqui da análise de regressão, tá? A normalidade dos dados. Independência, né? É mais uma condicionante da regressão. Para isso, vamos falar também do teste de Durbin-Watson. Bom? Então, um teste desenvolvido pelos estatísticos professor James Durbin e Geoffrey Stuart Watson é usado para detectar a autocorrelação em resíduos da análise de regressão, ou seja, aqueles resíduos que estão autocorrelacionados. Então, para isso, é popularmente conhecido como a estatística de Durbin-Watson. O que a gente precisa aqui? Nós temos aqui as duas informações, né, o observado e o estimado pela regressão. Nós temos o erro, que é um pelo outro. Deixa eu colocar aqui mais informações aqui para vocês, só para que vocês vejam essa forma aqui de operação. Já essa parte aqui, dessa estatística, a gente obtém assim, esse erro, né, menos 0,17, neste caso aqui, ele é menos o erro anterior, só que o erro anterior a gente não tem. Eu não tenho um erro acima desse, então essa parte aqui fica vazia. Como que eu calculo esse 0,26? Então vai ser o 0,09 menos o 0,017, que vai dar o 0,26. Então assim a gente vai calculando um pelo outro, tá? Até preencher todos aqui. O que é essa coluna? Nada mais é do que esse erro aqui, calculado, elevado a 2, somatório. Esse somatório, eu coloco ele aqui, nessa parte de cima da equação, 8,05. E aqui é só o erro ao quadrado, que é essa coluna aqui, ao quadrado. Então, o somatório dela eu pego embaixo. O D vai ser a divisão do 805 dividido por 3,10. Resultado, 2,54. Tá vendo aqui? Então, é só isso que a gente vai fazer. Então, o que esse valor vai dizer para a gente? Ele constitui-se num procedimento para provar se os erros, né, estocásticos ou perturbação da regressão avalia a aleatoriedade dos erros. Eles estão correlacionados.
Tá bom? Então, esse valor aqui, ó, vocês já vão ver o significado dele. O que der acima, maior, desculpa, maior que 4, a gente vai aceitar que há correlação. Então, ó, quando t for maior que 4, aceita-se a hipótese H1. Então, há correlação. Os erros não são independentes, tá? E isso aqui é um problema. Então, neste caso, como o erro foi menor, o D, a estatística de D calculada foi menor que 4, nós vamos aceitar a H0, ou seja, não há correlação, os erros são independentes. Ótimo, isso aqui é o que a gente quer. Tá certo, pessoal? É basicamente isso. Então, para uma regressão é fácil, nós temos a variável observada, nós temos ela estimada pelo meio da regressão, é só calcular essas colunas aqui e a gente chega no valor de D. Durbin-Watson. Tá bom? Vamos testar se esses erros são independentes. É mais uma condicionante aí da regressão, certo? Então, erros independentes. E multicolinearidade. Por que devo me importar com isso? Vamos entender esse tema aqui, apesar da gente não abordar aqui nos exercícios, mas é um tema que vale a pena ser entendido por vocês, para que vocês possam saber como lidar com essa propriedade aqui da regressão, tá? Em regressão, multicolinearidade refere-se às variáveis, a variáveis independentes, aqui faltou um S, as variáveis independentes correlacionadas com outras variáveis independentes. Ou seja, aquela parte do lado direito da igualdade, eu começo a colocar variáveis que são autocorrelacionadas, ou seja, correlação uma com a outra, tá? Isso ocorre quando o modelo inclui vários fatores correlacionados, não apenas a sua variável resposta dependente, que é o desejável. As variáveis independentes têm que estar correlacionadas com a variável dependente, mas elas estarem correlacionadas com elas mesmas, isso a gente chama de multicolinearidade e dá um problema. Bom? Como regra geral, o problema ocorre quando as variáveis independentes de um modelo estão correlacionadas de forma significativa, em maior grau do que entre a variável dependente. Está entendendo aqui? Elas estão mais correlacionadas com elas mesmas do que com a variável dependente, que é o mais desejado. Neste caso, fica impossível determinar qual das variáveis causa variância na variável dependente, ou seja, qual delas está explicando com maior força a variável dependente. Isso é um grande problema. Sem falar que, se elas são altamente correlacionadas, para que eu vou medir 2, 3 variáveis se elas vão explicar a mesma coisa? Eu posso economizar tempo, posso economizar recurso, não preciso colocar ou medir essas variáveis, tá bom? Então tem um monte de coisa por trás disso. Segundo Carvalho, na presença de multicolinearidade, as variâncias associadas aos estimadores dos coeficientes de regressão, ou seja, aqueles beta 0, beta 1, beta n, quantos forem, podem atingir valores demasiadamente elevados, tornando-os pouco confiáveis. Além disso, as estimativas dos parâmetros podem assumir valores absurdos ou sem nenhuma coerência com o fenômeno biológico estudado. Vocês repararem, aqueles valores lá de beta 0, beta 1, eles têm um significado. Aquele valor lá, ele significa alguma coisa, ele mede a relação de uma variável com outra. Então, quando isso extrapola esse limite de confiança por conta dessa autocorrelação entre as variáveis independentes, fica assim, sem muita coerência aquele estudo que você faz. Tá bom? Então, para contornar os efeitos adversos da multicolinearidade, pode-se realizar a eliminação de variáveis correlacionadas do modelo de regressão, desde que se faça uma seleção cuidadosa das variáveis para o estudo e que se tenha cautela no uso dessa técnica. Tá? Para isso, a gente não vai abordar aqui, mas eu vou só comentar com vocês, a gente usa o fator de inflação da variância. Uma maneira de medir a multicolinearidade é o fator de inflação da variância, que avalia o quanto a variância de um coeficiente de regressão estimado aumenta se as suas preditoras, que é aquelas variáveis que vão tentar explicar aquela variável dependente, estiverem correlacionadas. Se nenhum fator estiver correlacionado, esse fator de inflação de variância será todos 1. Então, é uma forma de você verificar isso. Tá?
como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar aqui com o método de regressão múltipla por método de stepwise, que também vai dar uma boa ideia para a gente na retirada de variáveis independentes que não vão somar muito naquele modelo. Tá? Ele também faz uma filtragem ali bastante interessante. Bom, quais são os nossos exercícios da parte número 5? Nós vamos trabalhar aqui a homogeneidade de variância, tá? Nós vamos trabalhar aquilo que a gente viu aqui na parte teórica. Vamos passar por todos os processos de normalidade e também de independência aqui dos resíduos para que vocês possam ter uma experiência bastante interessante com essa parte aqui das condicionantes da regressão. Tá? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, para que vocês possam, de fato, saber, né, discernir, em escolher o modelo adequado, se existe regressão para os seus dados, se seus dados atendem a essas condicionantes, tá? Isso tudo faz diferença aqui na sua análise. Então, pessoal, finalizo aqui a parte teórica dessa parte número 5 dos condicionantes da regressão e já emendado a essa parte aqui, a gente começa os exercícios práticos. Bom, pessoal, vamos dar então início aqui aos nossos exercícios da parte número 5. Essa é a etapa número 1. A gente vai falar de homogeneidade de variâncias, de variância também. Vamos aplicar o teste Cochrane e também vamos trabalhar com a dispersão de resíduos aqui para a gente dar uma olhada de como a variância se comporta pelo eixo, tá? Então, vocês receberam aí na descrição do vídeo um link que dá acesso aos arquivos da parte número 5, tá? Dados, underline, parte número 5. Vocês vão estar aqui na etapa número 1. Vocês vão clicar primeiro nesse arquivo aqui, ó, dados da aula 5 da etapa 1, tá? Vamos... Pessoal, ó, abriu aqui. Nós temos, comparando 4 diferentes tipos de equipamento, tá? Para medição de uma determinada variável. E aqui nós temos as repetições, que são as medidas, né? Foram a quantidade de vezes que nós medimos com esse equipamento. Então, essa é a variação. Então, o que, que a gente vai calcular aqui? Vamos calcular aqui, ó, a média, o desvio e a variância. Vamos... Pronto. Então, vou vir aqui, ó, pegar a média. Então, ó, aqui ele acabou fazendo uma, né? Pego a média, clico aqui, arrasto para cá. Ele faz a média para todos, tá? O desvio. Desvipad.a sem incluir a média, tá bom? Vamos manter 2 casas, porque o desvio padrão também é na mesma unidade aqui. Então tá aqui. Nós já podemos ver aqui, ó, que esse equipamento apresentou um desvio padrão maior, né, em relação aos dados, né, aos outros. Esse aqui foi um pouco mais preciso nas medições, tá vendo? E agora a variância. var.a. Mesmo jeito. 2 casas decimais. Então, pelo método, a gente precisa dividir a maior variância, olha só que interessante, ó, a maior variância pelo somatório das outras. Então, é isso que a gente vai achar aqui nos nossos dados. Igual, vamos pegar essa variância, dividir pela soma das demais. Deixa eu colocar aqui um parêntese aqui. Abrir 1, 2, 3. Não precisa desse tanto de parênteses, não. Ó. Dividido pela soma. Acho que pode ser só isso. Ó. Né? Então, esse dividido pela soma disso.
Ó, 0,45. Esse foi o valor do nosso C calculado, tá? C calc. Vou melhorar aqui, tá? Bom, agora a gente precisa descobrir isso aqui, né? Pegar na tabela e descobrir aqui se esse valor tabelado aqui para 9 medidas e 4 equipamentos, ele é maior ou menor aqui do que o nosso calculado. Vou pegar aqui, ó, o arquivo lá, que também está na etapa 1. Então, só para vocês observarem, ó, nosso N é 9, tá? Então, essa coluna aqui, ó, que a gente vai olhar. E nós temos 4 equipamentos. Então, aqui, ó, o valor aqui calculado, o tabelado, é 0,5175. Vamos colocar aqui, ó. 0,5175. Aqui é o C tabelado. Vou colocar ele aqui. Então, pessoal, de volta aqui, eu tive que reiniciar o computador, mas ó, rapidinho aqui, ó. O que que acontece? Eu trouxe para cá, ó, trazer aqui o resultado aqui. Olha só. O que que isso aqui quer dizer agora, né? É isso que importa pra gente, ó. Nós temos 4 equipamentos, cada um mediu 9 vezes, e aí, pela maior variância, esse aqui a gente dividiu pelo somatório de todos. Então, o C calculado aqui foi de 0,451. O tabelado que a gente olhou em tabela, ele foi de 0,518. Então, o que que a gente conclui? Aqui o resultado foi diferente lá da nossa aula teórica, tá? Então, eu peço que vocês se atentem a isso. Ó, aqui o C tabelado foi igual ao C... Deixa eu só corrigir aqui, ó. C tabelado foi igual a 0,518. Então, ó, como o C calculado foi menor do que o tabelado, ó, o calculado é 0,451. Então, ele foi menor do que o C tabelado, que é 0,518. A variância do equipamento 4 é homogênea em relação aos demais. Por mais que tenha dado essa diferença, ele ainda considera como sendo uma variância homogênea em relação aos demais. Bom, na nossa teoria lá, o C tabelado ele foi maior do que o calculado, tá? Se eu não me engano aqui. Então lá ela não deu como homogênea aquela variância do Paulo, tá certo? Aqui já foi o contrário. Então, por mais que apareça essas variações aqui para baixo, ele está praticamente ó, quase no limite, né? Então, ou seja, aqui ó, quase chegou no limite de não ser homogênea. Tá vendo? Pelo valor, a gente calculou 0,451, aqui deu 0,51. Então, por um pouquinho mais aqui de erro, de variação, de variância dos dados, daria aqui como não homogênea, tá certo? Dando continuidade, pessoal, aqui. Então, nós ainda estamos na etapa 1. Vamos agora trabalhar com o gráfico de dispersão de resíduos aqui, para verificar a tendência nessa distribuição, tá bom? Vamos abrir aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma variável HT observada e temos o seu resíduo. O resíduo, ele veio da subtração do observado pela estimativa, tá? Não coloquei aqui porque a gente não precisa. A gente já sabe de onde vem resíduo, de onde vem erro, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Então, se vocês observarem, nós temos ó, 284 observações, porque a primeira aqui é um rótulo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos providenciar aqui ó, um gráfico de dispersão, tá? Vou selecionar essas duas linhas, posso fazer essas duas colunas, posso fazer assim também. Vou vir aqui em inserir, venho aqui ó, na dispersão. Então, nessa dispersão, nós vamos fazer o seguinte, o eixo X ó, recebeu a variável HT, tá?
e aqui o eixo Y recebeu os resíduos. Vamos lá agora dar uma olhada aqui como variaram aqui. Deixa eu só formatar isso aqui, formatar esse eixo, colocar aqui em rótulos inferior. Preta para ficar mais fácil para vocês verem. Vocês já sabem que é resíduo. Então olha que interessante, pessoal. Vou colocar na mesma escala aqui do de cima, tá? 6 a 6. Então aqui, ó, coloco 6. Posso colocar de 1 em 1 aqui para a gente ter uma ideia melhor aqui. Tá bom. Isso aqui é o quadro de dispersão de resíduos que a gente conhece, né? Os resíduos aqui de valores absolutos. HT provavelmente, então isso aqui está em metros, né? Então isso aqui também é resíduo em metros. Então se vocês observarem, ó, eu pergunto aqui, na opinião de vocês, a variabilidade dos erros, né, ou desses resíduos aqui, vocês acham que é constante? Olha, eu não acho, ó. Eu vejo uma tendência para cá, olha só. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, não tem uma variabilidade. Existe uma variabilidade aqui, ó, não tem, né, uma forma assim homogênea aqui, ó, na linha 0. Deixa eu até mudar ela de cor aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Nessa linha 0 aqui, ó. Olha só. Tem aqui, né, muitos dados aqui superestimados, né? Muitos dados aqui subestimados, porque os valores positivos são subestimativas, né? Só que olha só, eles não estão aqui ao longo dessa linha aqui, ó, 0, né? Eles têm aqui uma certa inclinação. Então o que a gente percebe aqui é uma tendência na distribuição desses resíduos e com isso apresenta, né, dessa certa forma aqui a heterossedasticidade, ou seja, a variação dos resíduos aqui não é homogênea. Vocês concordam, ó. Tá vendo? Aqui de cara já dá para a gente ver isso. Então, os resíduos também têm uma importância muito grande aqui na verificação visual dessa distribuição. Logicamente, aqui são outros dados, né? Mas que a distribuição dos resíduos também fornece uma informação bastante interessante para a gente, ó. Heterogêneo mesmo, não é homogêneo aqui, tá? Então, essa distribuição dos resíduos aqui é heterogênea. Agora, nesses exercícios da parte 5, dando continuidade à etapa número 2, nós vamos abordar o teste de normalidade dos resíduos, especificamente para Shapiro-Wilk. Para isso, pessoal, nós vamos então aqui abrir os dados, tá, da etapa número 2, Shapiro-Wilk. Só vocês irem na pasta aí compartilhada. Meu abriu aqui do lado. Então, ó, quais são esses dados? É uma variável altura total, medida em metros, e aqui já a estimativa pelo modelo de regressão. Tá? Então, esses dados aqui são os estimados, e daqui nós temos os valores observados. Então, ó, nós temos aqui 47 observações, tá? Considerando que a primeira aqui é um rótulo, então ele encaixa dentro do N menor que 50 para avaliar a normalidade por Shapiro-Wilk. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou chamar de resíduos, e nada mais é do que a altura observada menos a estimada. Então, para essa primeira observação aqui, ó, a gente subestimou, né, 3,67 metros para essa observação, tá? A gente observou 12,60 e o modelo só estimou 12. Mas a nossa preocupação é com os resíduos, né? A normalidade deles. Então, vamos fazer assim para todos os dados. Então, nós já temos o resíduo aqui de todos eles. Vou copiar já. Deixar copiado. Então, com o PEST aberto, esse software que a gente usa ele aqui, ó, já vou colar essas observações. Vou selecionar a coluna. Vou vir aqui no menu principal Univariate. Vou aqui no testes de normalidade. E ele já vai dar aqui pra gente, ó. Observa aqui, ó, que o nosso N é 47. Então tá de acordo com o que recomenda o teste de Shapiro para menor de
50, né? Amostras. O teste, ó, foi 0,96 e a probabilidade foi maior do que o nível de significância que a gente adotou, que é o 0,05. Então, neste caso aqui, ó, os resíduos têm uma distribuição, sim, independente, né? Eles têm uma distribuição normal, devido a essa probabilidade ser maior do que o nível de significância de 0,05. Tá bom? Aqui ele dá outros testes também, inclusive o de Anderson-Darling, quando a gente viu. Só que esse da Anderson tem que ser para amostras menores que 25, tá? Não é o caso aqui então de usá-lo. Então, para Shapiro-Wilk, nossos dados, perfeito, tá? Então, para esse teste aqui, tá tranquilo. Então, a gente pode seguir, né? Se fosse o caso de seguir a análise, seguir algum tipo de processo aqui dentro da nossa tarefa, ele passaria tranquilo. Bom, pessoal, vamos dar início então à etapa número 3, onde a gente vai abordar a independência dos resíduos aqui com o teste de Durban-Watson. Pessoal, iniciando aqui então, nós estamos na etapa 3, vocês vão abrir esse arquivo aí já disponibilizado para vocês, ó, na tabela aí dos nossos dados. Vamos esperar aqui abrir. Bom, pessoal, esse aqui são os nossos dados, ó, da etapa número 3. Então, mais uma vez aqui, nós temos a altura observada, a altura estimada pelo modelo da regressão. Ao todo, 47 observações, tá? E tem uma aqui que não aparece, né? Que é os rótulos. O que a gente vai fazer aqui para testar essa independência desses resíduos, né? Primeiro, vamos calcular aqui o erro. Deixa eu colocar aqui essa... Criar aqui essa coluna do erro aqui. E o erro nada mais é do que esse observado menos esse estimado. Então, aqui. Queria ver se eu trouxesse aqui para vocês, primeiro, a equação, né? Só para vocês irem olhando aí. Um pouquinho de 17. Tá? Agora a gente vai montar essa primeira parte aqui, porque a gente precisa do erro aqui. Tá bom? Então, vamos montar agora essa parte aqui, ó, da equação. Então, vou chamar de EI menos EI menos 1. Que é aquele do EI final, tá? Como ele não tem, né, esse aí menos o EI anterior aqui, né, que é o erro anterior, essa primeira parte aqui a gente não tem ela. Então a gente vai começar aqui agora. E essa primeira parte aqui vai ser esse C3 menos esse C2. Que é sempre, né, o de baixo menos o de cima. Então o de baixo aqui menos o de cima não tem. Então por isso que aqui fica sozinho. Então nós temos esses valores aí, tá? Se você observar aqui, ó, é o de baixo menos o de cima, tá bom? Menos o erro menos 1, ou seja, menos uma posição, tá? Então tá aqui também o nosso erro. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar essa parte aqui de baixo, né, que é o somatório. Então, deixa eu só fazer isso aqui, elevar ao quadrado, tá? Essa parte aqui não tem nada, então eu vou vir para cá e fazer assim, ó. Isso aqui ao quadrado. Tá vendo? Pronto. Essa é a nossa opção aqui para preenchimento desses dados aqui, porque depois é só somar, tá vendo? Bem fácil. E agora a gente vai precisar dessa coluna aqui, que é o erro ao quadrado. Simplesmente o EI ao quadrado. Esse aqui eu já tenho a primeira opção. E essa primeira opção é aqui, ó. Erro ao quadrado, tá? Ó, todo ele aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos somar essa primeira parte aqui, ó. Vou chamar isso aqui, ó. Que é o somatório, tá? Soma é igual. Vou pedir aqui a soma
Fechar o parênteses. 262. E agora eu vou pegar esse errinho aqui, ó, ao quadrado, colocar ele aqui também. E vou pedir para somá-lo. Posso até fazer assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que aqui embaixo vou ter que... Tá? Bem simples, né? Só criar a soma e arrastar também. Então, dessa forma aqui ficou bem fácil da gente fazer. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa parte de cima, dividir por a de baixo para a gente achar o nosso D. Simples assim. Então, o nosso D aqui, ó, vai ser igual a essa aqui dividido por essa. A gente tem uma ideia aí dos nossos resíduos, ó. Pronto. Nosso D de Durban-Watson deu 1,46. Que é um zero aqui, a gente vai colocar esse zero, né? Então, aqui a interpretação é muito fácil, tá, pessoal? Para esse cenário aqui, ó. Quando o D for maior que 4, nós vamos aceitar H1, né? Que há correlação, ou seja, os erros não são independentes. Neste caso aqui, ó, o D ele foi menor que 4. Tá? Esse D aqui, ó, menor que 4, a gente vai aceitar H0 e dizer que não há correlação, ou seja, os erros são independentes. Erros são independentes. Bom, simples assim. Então veja só que esses complementos a gente, né, deixa a nossa abordagem um pouco mais robusta nas informações, nos resultados que a gente consegue. Isso tudo vai implementando aí seu relatório, sua pesquisa, seu artigo e tudo mais, certo? Então, com essa parte aqui, a gente finaliza a questão dos exercícios e agora a gente vai para a entrega dos relatórios. Então, pessoal, para aquelas pessoas que querem o certificado ao final do curso, eu vou mostrar agora como proceder, né, quais partes a gente vai elaborar o relatório da parte número 5. Para a primeira etapa, a gente vocês podem tirar um print dessa parte aqui, tá? Nesse primeiro exercício que nós fizemos, tá? De forma que apareça esses dados calculados aqui. Já em relação, quando a gente trabalhou aqui com a variação dos dados, especialmente dos resíduos, né, mostrando a variância não homogênea da distribuição, vocês podem dar um print aqui de forma a mostrar os dados, tá vendo? São os mesmos 47 indivíduos. Não, aqui na verdade tem até mais, ó. A gente fez demais, né? Para dar um pouquinho mais de pontos de dispersão aqui. Mas tudo bem. Então aqui o segundo print do relatório de vocês para essa etapa número 1. Na etapa número 2, vocês podem dar um print aqui com o resultado do teste de Shapiro-Wilk em relação à distribuição normal dos resíduos. Já na etapa 3, quando a gente trabalhou a independência dos resíduos de Durban-Watson, vocês podem dar um print também nessa parte aqui que a gente já entende, tá bom? O resultado de vocês. Então, voltando aqui um pouquinho, ó, os nossos dados estão aqui, daqui para cá a gente fez todos os cálculos aí, certo? Então, esse aqui é o último print. Tá bom, pessoal? Então, para você que tem interesse nesse certificado, entregue o relatório no formato em PDF e a gente se vê no próximo.